Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus Conde, eu vim da última parte de estatística. Então galera, a aula de hoje eu vou falar de medidas de dispersão. Conde, mas o seu quadro agora tá pequenininho, né? Porque nessa parte da matéria eu vou te falar as fórmulas e a gente vai lá para aquela mesa digitalizadora, porque o exemplo é muito grande, é muita conta e aqui vai ficar bem complicado de fazer. Olha só. Primeiro tem que te falar o que é amplitude. Amplitude nada mais é do que a diferença entre o maior e o menor valor dentro daqueles dados brutos, dentro daquele conjunto de dados que a gente coletou. Lembra daquela primeira aula de estatística? Né? Então, amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor dentro daquele meu conjunto. E aí, para que eu preciso da medida de dispersão, Conder? Pelo seguinte, eu te dizer a média de um grupo não quer dizer nada, cara. Quer dizer algumas coisas, mas não quer dizer muita coisa. Eu posso virar para você e falar assim, gente, vem para minha festa aqui em casa. Essa festa que tem aqui, a média das pessoas aqui é de 20 anos. Aí tu vem achando que todo mundo tem 20 anos. Chega aqui, é um monte de gente de 40 anos, todo mundo com o seu filho de 0 anos, recém-nascido. A média vai dar 20. Não tem ninguém da tua idade. Então, assim, a dispersão, a medida de dispersão, se eu te der essa medida de dispersão, quanto mais próximo de 0, mais homogêneo, mais próximo da média, aquele grupo vai ser. Se eu viro para você e falo, vem para minha festa, a média é de 20 anos, o meu desvio padrão é 0,1. Quer dizer, tá todo mundo ali com 19, 21, 20, está ótimo. Está ótimo. Mas se eu viro para você e falo assim, ó, vem para minha festa, pode vir, a média é 20 anos, o meu desvio médio é 8. Pô, peraí, se eu desvio médio é 8, essa galera não tem 20 anos, essa galera tem ou são muito crianças ou são muito velhos, já não tem a minha idade, sacou? Então isso é importante para a gente poder analisar alguns dados, para a gente poder analisar vários grupos diferentes. Então vamos lá, desvio médio absoluto, como é que faz? Lembra que x barra é a média aritmética? Então o primeiro passo é calcular a média aritmética. Calcula a média aritmética e vai fazer o quê? O módulo da diferença de cada um dos elementos, de cada um dos dados, do primeiro dado menos a média, faz o módulo. Mais o segundo dado menos a média, faz o módulo. Mais o terceiro dado menos a média, faz o módulo. Cada dado menos a média, faz o módulo. Soma tudo, divide pela quantidade. É isso. Esse é o desvio médio absoluto. Eu tenho outro tipo de cálculo de dispersão, que é a variância. A diferença entre o desvio médio e a variância é que eu tenho o desvio quadrático. Em vez de fazer o módulo da diferença entre o elemento e a média, eu faço o quadrado. Tá? Em vez de fazer o elemento menos a média, tira módulo, eu faço o elemento menos a média ao quadrado, mais o outro elemento menos a média ao quadrado, mais o outro elemento menos a média ao quadrado e divide pela quantidade de caras. Essa é a variância. A representação pode ser variância var x ou esse sigma ao quadrado. E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Você vai fazer essa conta e tira a raiz quadrada. Conder, qual é a diferença entre eles? Assim, na prática. Bom, na prática, eu vou escolher, você não decide nada, tá? Você, aluno, não decide nada. Mas o estatístico, ele escolhe, eu vou querer calcular o desvio médio absoluto desse grupo, ou eu vou querer calcular a variância de acordo com o dado que ele está estudando, de acordo com os números que ele tem. Você imagina que eu vou calcular o desvio, a minha dispersão, de acordo com a granulometria do meu amigo trabalha com veterinária, das células de reprodução dos cabritos. Ele trabalha com isso. Cara, são números muito nanômetros, muito pequenos. Então ele não pode trabalhar com um cara desse, porque vai ficar muito ruim. Então ele trabalha com números muito pequenos, então ele vai ter que trabalhar com desvio padrão, um número muito ruim. Mas se eu trabalho com, por exemplo, a alometria, que é o cálculo, por exemplo, de medidas do corpo humano,
que eu vou calcular a área da pele, ou então o peso, a massa óssea de uma pessoa, aí o número é grande, aí já pode ser o desvio médio. Então vai depender do dado que eu estou estudando. Show? Você não precisa se preocupar com isso, a questão vai mandar você fazer. Nunca vi em vestibular desvio médio. Bom saber, mas nunca vi. Variância, desvio padrão? Várias vezes. Várias vezes. Tá? Vamos lá para a mesa para a gente fazer um exemplo de cada um? Bom, galera, como eu falei do exemplo, olha aqui. Eu botei 2 exemplos aqui, o aluno A e o aluno B. Vamos primeiro calcular aqui a amplitude de A. Vamos calcular primeiro a amplitude. Amplitudes. A amplitude de A, vou botar A, ele vai ser o maior menos o menor. 10 menos 5, 5. A amplitude de B é o maior menos o menor. 9 menos 7, 2. Né? Você pode ver que a amplitude do A é muito maior do que a amplitude do B. Suave. Agora vamos calcular o desvio médio, né? Lembrando que o desvio médio, ele vai ser o DM, né? Que é fazer assim, ó. O módulo entre x1 menos a média de x, mais x2 menos a média de x, módulo, né? Até o módulo de xn menos a média de x dividido por n. Primeiro vamos calcular a média de A. A média de A, vou fazer aqui separadinho, a média de A seria 7 mais 10 mais 8 mais 5 sobre 4. Tem 4 elementos, né? Se você somar esse cara aí, você vai ter 7 com 8, 15 com 5, 20 com 10, 30. 30 sobre 4, você acha aí 7,5. A média de B seria 7 mais 7 mais 7 mais 9 sobre 4. 21 com 9, 30 sobre 4, eles também teve média 7,5. Né? Então vamos lá, vamos calcular o desvio médio do A, né? Que seria o quê? Você fazer assim, ó, o módulo de 7, que é a primeira nota dele, menos 7,5, que é a média, mais o módulo de 10, que é a segunda nota dele, menos 7,5, mais o módulo de 8, menos 7,5, mais, deixa eu aumentar essa barrinha aqui, o 5, que é a quarta nota dele, menos 7,5, que é a última nota dele, dividir por 4, que é o total de notas. Então você vai achar aí, ó, 7 menos 7,5 dá menos meio, mas como é módulo fica meio. 10 menos 7,5 dá 2,5. 8 menos 7,5 também dá meio. 5 menos 7,5 dá menos 2,5, mas como é módulo vai dar 2,5. Você vai ter 6 sobre 4, que vai dar aí 1,5. Esse é o desvio médio do A. Se eu fosse calcular o desvio médio do B, você teria o seguinte, olha só que maneiro. Você faria 7 menos 7,5, porque a primeira nota do B menos a média, mais 7 menos 7,5, que é a segunda nota menos a média, mais 7 menos 7,5, mais 9 menos 7,5. Todo mundo sobre 4. Esse cara ficaria, então, meio, né? Vai ficar meio, mais meio, mais meio, mais 1,5 dividido por 4. Você vai ter 2, 3 sobre 4, 0,75. Repara que eu estou vendo que o desvio médio do B é bem menor do que o desvio médio do A. O desvio médio do B é menor do que o desvio médio do A. Então, ele é mais regular, o B é bem mais regular do que o A. Tudo bem? Isso também dá para fazer com a variância. Qual a diferença da fórmula da variância, galera? A variância, eu vou escrever aqui var x, ele seria
x1 menos a média ao quadrado, x2 menos a média ao quadrado, até mais xn menos a média ao quadrado sobre n, não é isso? Então, na verdade, ele ficaria praticamente igual a essa conta de cima. Só que em vez de ser módulo, seria ao quadrado, certo? Então, eu posso fazer a variância de A muito fácil. Por quê? Porque essa diferença seria igual a essa diferença de dentro. Então, o resultado da variância de A seria assim, ó. Quer ver? Ó, x1 menos a média, que vai dar meio, só que ao quadrado, mais x2 menos a média, vai dar 2,5, só que ao quadrado, x3 menos a média, que dá meio ao quadrado, x4 menos a média, que dá 2,5 ao quadrado, dividido por 4. Quanto dá essa conta? Vai dar 0,25 mais 625. Ó, vou fazer na calculadora, porque eu não tenho muito espaço aqui no meu papel em branco. Então, eu preciso organizar aqui um pouquinho melhor. Essa conta aí vai dar 13, acredite se quiser, sobre 4. E 13 sobre 4, 13 sobre 4, você vai achar 3,25. Se você for fazer o VB, você vai achar exatamente as mesmas diferenças, só que ao quadrado, certo? Dividido por 4 também. Então, vai ficar meio ao quadrado, mais meio ao quadrado, mais meio ao quadrado, mais 1,5 ao quadrado. Né? Esse cara aí vai dar, também é uma conta que também não é difícil de fazer, vai ficar 0,25, 0,25, mais 0,25, mais 0,25, mais, aí 1,5 vai dar 2,25, que vai dar 3, né? E aí 3 quartos também vai dar 0,75. Você vê aí que a conta vai acabar dando a mesma coisa, né? Por coincidência. E aí vai dar a mesma coisa, né? Você vai ver que a variância de B, ela continua sendo menor do que a variância de A, obviamente. Ele continua sendo mais regular. Show de bola? E se eu quisesse calcular o desvio padrão, aí, meu amigo, vou fazer aqui no cantinho. O desvio padrão do A bastava fazer a raiz quadrada de 3,25. O desvio padrão do A, então, é a raiz quadrada de 3,25. Bom, quanto é a raiz quadrada de 3,25? Estou fazendo aqui na calculadora, porque não vai dar o número exato. Você vai achar 1,8 aproximadamente. E o desvio padrão do B seria a raiz quadrada do 0,75. Beleza? Que vai dar, vamos fazer aqui, 0,75, tira a raiz quadrada. Você vai ter aí 0,86, né? Obviamente, também continua com o desvio padrão menor, porque ele continua sendo mais regular. Repara que os resultados são um pouco diferentes, com exceção desse cara e desse cara, né? Por coincidência, bateram igual. Mas aí a diferença entre o desvio médio, a variância e o desvio padrão é o dado que eu vou estar analisando, tudo bem? E aí a questão vai mandar você calcular. Inclusive, tem uma questão do Enem que ele dá invariância e pede desvio padrão. Você só vai ter que tirar a raiz quadrada, ou ele dá desvio padrão e pede variância. Você eleva ao quadrado, é um dos dois. Ficou claro, então? Eu acho que a única dificuldade que você tem nesse tipo de questão é a conta, porque é conta para dedéu. É conta para dedéu. Beleza, galera? Um grande beijo e até a próxima.